Salmos 73. Quem achou diz amém. Acompanhe comigo. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos dele cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo é em vão que tenham mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente. Ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as tuas obras. Fala o nosso coração por tua palavra, Senhor, e nos dá direção da parte do teu Espírito para entender de forma inteligível a tua vontade. Em nome de Jesus. Queridos, Asaf é o escritor desse salmo, foi um levita no tempo de Davi, responsável pela música no templo. Asaf era um camarada assim, meio tipo Mesaque, gostava muito de coro. Ele trabalhava com os coros no templo. E Asaf foi um grande homem de Deus. 11 salmos na Bíblia são de autoria de Asaf. Um homem piedoso, um homem temente, um homem da adoração. Mas Asaf aqui, ele está em crise. E a crise de Asaf é uma crise de grandes homens de Deus ao longo da Bíblia. Essa crise de Asaf é a crise de Jó. É a crise do profeta Abacuque. E a crise de Asaf, ela, na verdade, está numa grande interrogação. E essa crise é uma crise que se abate sobre nós em muitos momentos da nossa vida. Por que o justo sofre? Asaf olhou para dentro dele e percebeu todos os males que ele sofria. Ele olha ao redor e percebe que aquilo que muitas vezes acomete o justo não é aquilo que acontece com o ímpio. E ele diz: por que o justo sofre? Esse foi o clamor do coração de Jó em sua tragédia pessoal. Por que estou sofrendo? Abacuque também faz essa mesma pergunta para Deus.
esse mesmo dilema sobre o mal na vida do fiel. Abacuque olha para a palavra de Deus, que dizia que uma nação viria e disciplinaria Israel. Só que a nação que veio disciplinar Israel era ímpia e cruel. E é como se Abacuque falasse assim: mas Senhor, o remédio é pior do que a doença. Como o ímpio e cruel vai tratar com o seu povo? Então esse é um dilema dos homens de Deus ao longo da história. Essa é a crise que se abate no nosso coração quando a gente está no leito, quando a gente está doente, quando alguém que a gente ama e que é piedoso também está sofrendo. Por quê? Por quê? Asaf está vivendo esse momento de crise. E crises assim têm o poder de fazer a fé vacilar. A nossa fé vacila quando a gente entra em crise. A nossa confiança em Deus, ela se dispersa quando a gente começa a fazer essa pergunta: por que estou sofrendo? Então eu quero rapidamente, irmão, eu falei que você é rápido e você mesmo, pensar aqui algumas questões nesse texto sobre esse momento difícil na vida do homem. Sobre quando a nossa fé vacila, quando a nossa confiança no Senhor, ela começa a desmoronar. Talvez a gente encontre algumas respostas para isso nessa manhã, que podem nos ajudar em momentos assim. Interessante que quando ele começa o texto, ele diz assim no verso 1: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Asaf começa bem o salmo. Certamente Deus é bom para Israel e para os que têm coração limpo. Ele começa bem. E na vida é assim, muitas vezes na vida com Deus a gente começa bem, né? Animados, empolgados, cheios de Deus, fervorosos, piedosos. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Às vezes a gente segue o mesmo caminho de Asaf. A gente começa muito bem. Mas é fato que na vida cristã nem tudo são flores. Aliás, Jesus nos advertiu sobre isso: olha, no mundo vocês vão ter aflição. E aquele encantamento inicial, em algum momento ele é quebrado por uma desilusão, por uma experiência amarga, uma experiência difícil. E a nossa fé vacila, porque o sofrimento chegou. Porque uma coisa é você analisar o sofrimento na vida do outro, uma coisa é quando o sofrimento está dentro de você. É diferente. E ele teve esse tipo de experiência, e ele, a partir do verso 2, diz: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Na vida, às vezes, vai faltar muito pouco para a gente escorregar, para a gente tropeçar. E ele vai, a partir do verso 3, dar um motivo do seu quase tropeço. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. E aqui do verso 3 até o verso de número 13, 14, aliás, até o verso 12, ele vai estabelecer a característica das pessoas que não temem a Deus. E se você prestar atenção, você vai perceber claramente que ele vai traçar de características positivas. Olha, eles são saudáveis, eles são prósperos, eles são influentes, eles são ricos. E aqui, irmãos, está o primeiro motivo porque a fé de Asaf vacilou. Porque ele quase escorregou e porque muitas vezes a gente quase escorrega. É quando a gente, na verdade, tira os olhos de Deus.
e a gente coloca os nossos olhos nos homens e nas circunstâncias ao nosso redor. Asaf, que era um adorador, um levita, um regente, um homem da música, ele deixa de olhar para aquele que era o centro da sua vida para olhar quem estava do lado, para olhar as circunstâncias. E ele olha para o ímpio, e ele fala assim, mas eles são mais saudáveis que a gente. Esse pessoal tem uma vida melhor. Eles falam contra Deus e nada acontece contra eles. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Asaf, quando ele coloca os seus olhos no homem, ele tira de Deus, ele entra em crise. Porque neste mundo, nem sempre parece que a justiça está sendo praticada. Ele olha para o ímpio, não acontece nada de ruim com esse povo. Então vamos deixar a coisa mais contemporânea. A gente olha às vezes para os políticos corruptos, gente que se apropria do que é público para a sua riqueza pessoal, e não acontece nada com esse povo. Aliás, eles estão sendo promovidos. Quem é que nunca ouviu falar de casos de juízes corruptos que venderam sentença e a punição deles foi o quê? Aposentadoria compulsória. Não trabalhe mais, mas continue recebendo. Asaf olhou para esse tipo de situação e falou assim, entrou em crise. Às vezes você vai olhar para o seu vizinho, para o seu patrão, que não teme a Deus e está prosperando, você vai entrar em crise. Cuidado. Cuidado. Cuidado para onde você está direcionando o seu olhar. Cuidado com as circunstâncias. Elas podem te enganar. Sabe por quê? Porque quando você coloca os seus olhos nos homens, nas circunstâncias, no momento da crise, talvez a sua lente esteja embaçada. E você só enxergue por um lado. Deixa eu te perguntar, o ímpio não adoece também não? Todo ímpio é rico? Todo descrente é saudável? É óbvio que não é. Quando a crise toma o nosso coração, a gente faz às vezes uma leitura bem distorcida da realidade. Asaf focou nesses exemplos. Mas nem sempre é assim. Quando a gente tira os olhos de Deus e coloca nos homens, a gente sempre vai fazer uma leitura distorcida da realidade. E isso vai abalar a nossa fé. Então, cuidado, para você não estar focando a sua visão na direção errada. A Bíblia fala de um homem que foi traído pela visão. O nome desse homem é Ló. Lembra ali na contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão? E eles foram para um determinado lugar, olha, escolha se é direita ou esquerda, para onde você for, eu vou para outra direção. E Abraão deu a Ló a chance de escolher. E Ló viu o quê? As campinas de Moabe, região de Sodoma e Gomorra. E a terra era boa, tinha boa pastagem, era boa para gado. Ele colocou os olhos na terra e escolheu aquela terra. Mas o povo da terra era imoral. Era a pior influência possível. Era o pior lugar possível para se criar uma família. E a gente sabe o que aconteceu lá depois com a família de Ló. Porque ele foi morar naquele lugar, porque ele fez uma escolha pelos olhos. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado com a direção da sua visão. Não coloque o seu olhar nos homens nem nas circunstâncias, porque se você colocar, você vai fraquejar. Você vai cair. E a sua fé vai vacilar. Quer ver outra coisa que eu aprendo sobre esse momento de crise? Porque Asaf, ele não tira apenas os seus olhos para colocar nos homens, nas circunstâncias, mas ele coloca nele mesmo. Olha o que está escrito aqui. Verso 13. Por certo é em vão que tenham mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenha sido afligido e castigado a cada manhã.
Então, primeiro Asaf olha para os homens, para os ímpios, vê a prosperidade, vê que eles são saudáveis. Agora ele olha para ele e faz uma comparação. Eu não sou saudável, eu estou afligido, eu estou adoecendo, eu não sou próspero. E a nossa fé vacila quando a gente também tira os olhos de Deus e coloca na gente mesmo. Quando a gente entra no processo de autocomiseração. Quando você começa a sentir pena de você. Porque, na verdade, quando Asaf começa a olhar para ele mesmo, ele se olha como vítima das circunstâncias. E toda vez que você se olhar como vítima das circunstâncias, você está entronizando o seu eu. Você está sendo egoísta. Porque você está pensando só em você. Asaf começa a olhar de forma egoísta para si mesmo. Porque quando ele diz assim, olha, eu só tenho sido afligido, eu tenho mantido em vão puro o meu coração. Em outras palavras, irmão, está dizendo assim, eu merecia sorte melhor da parte de Deus. Eu sou fiel e Deus está me pagando desse jeito. Deus me deve. E Ele não está pagando. Essa é a mensagem de Asaf. Sua fé vai vacilar, a minha fé vai vacilar. Quando a gente começar a olhar muito para dentro de nós mesmos. Não à toa, irmãos, o Evangelho é tipificado por uma cruz, onde você precisa renunciar ao seu próprio eu. Aqui nessa igreja nós temos um cuidado muito grande, mas há que tem esse cuidado de a gente não cantar música antropocêntrica. Porque hoje, até mesmo nos hinos evangélicos, nas músicas evangélicas, o eu está no centro. Um dos erros de Asaf foi tirar os olhos de Deus e começar a colocar nele mesmo. Se você começar a olhar muito para dentro de você, para suas necessidades, você vai se voltar contra Deus. Porque a nossa natureza é ruim. E a gente acha que merece muita coisa da parte de Deus. Irmão, se Deus nos desse o que a gente merece, a gente estava tudo perdido, porque a gente estava tudo no inferno. Porque o nosso merecimento é a condenação. Mas Deus, por sua misericórdia, por sua graça, nos concede o que a gente não merece, que é a salvação. Então não reclame. Porque se você começar a reclamar sobre eu mereço, e se Deus realmente levar a sério a sua reclamação, você vai receber o que não gostaria de receber. Então, cuidado ao olhar para dentro de você. Não é que seja errado você olhar para dentro de você, para a sua alma. O errado é você olhar para dentro de você e entronizar o seu eu e deixar Deus de fora. Aí você vai entrar em crise. Você quer ver outra coisa que ele fez? E fez com que a crise dele se arrastasse e ele quase escorregasse? Ele buscou respostas no momento de crise, nos lugares errados. Aonde que ele foi buscar resposta? No mundo, nas pessoas, no ambiente externo, nos lugares por onde os ímpios transitam. Certamente Asaf olhou para os principados, para aqueles que exerciam cargos na nobreza, para aqueles poderosos da época, e se desencantou. Às vezes hoje a gente está buscando resposta nos lugares errados, está buscando resposta na política, nos poderosos, na ciência, na economia. Aí essa fé vai vacilar. Eu tenho dito isso aqui com frequência. Os lugares por onde nós transitamos revelam o que nós estamos buscando. Mas vocês percebem que no texto tudo mudou na vida de Asaf quando aconteceu algo. O que está escrito aqui? Vamos lá comigo? Verso de número 17. Até que entrei no santuário de Deus. Quando Asaf, ele passa a buscar respostas no lugar certo, a visão dele, a fé dele é restabelecida. Quando Asaf deixa de buscar respostas no mundo, em suas instituições e pessoas, e passa a buscar no santuário, e é óbvio que o santuário aqui está falando de Deus. Ele agora tem a sua fé robustecida.
Onde você tem buscado respostas para a sua vida? É na filosofia? É na autoajuda? É no humanismo? Ou é em Deus, em sua palavra? Porque quando Asaf busca a resposta no lugar certo, a percepção dele muda a respeito da sua crise. E lá ele enxerga o destino do ímpio. E ele enxerga categoricamente, de forma muito clara, o que está para acontecer com aqueles homens que ele julgavam bem afortunados. Eles serão destruídos. Eles estão em lugares escorregadios. Asaf enxerga claramente que o ímpio está aqui hoje, amanhã pode não estar. E o que espera o ímpio é o juízo eterno. A visão dele muda. A fé dele começa a aumentar. Onde você tem buscado resposta para os dilemas da sua vida, para a sua fé? Semana passada eu estava em Senhor do Bonfim fazendo o curso de liderança do Haggai. Um dos testemunhos que mais me impactou foi do professor, que é um pastor presbiteriano, e ele deu uma matéria de integridade. Ele tinha sido pastor presbiteriano em 3 grandes capitais do Brasil, de igrejas presbiterianas grandes. Depois do 3º ministério, ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Só que quando ele chegou no doutorado, ele foi para uma faculdade liberal, teologia liberal. Sabe o que aconteceu com ele? Só para você ter ideia, ele disse que na hora do intervalo, a música que se ouvia era Bob Marley. Ele desviou. Um pastor presbiteriano que já tinha anos de ministério, 3 grandes igrejas em 3 grandes capitais do país. Ele desviou. Ele caiu na prostituição, na embriaguez. E você sabe quando é que ele voltou em si? Quando ele precisou voltar para o Brasil para tomar conta do pai dele, que estava em estágio terminal de câncer. E o pai dele, um homem piedoso, fez com que, através das palavras, a fé fosse reaquecida no seu coração, e ele também percebesse, através do estágio terminal do seu pai, de que a vida é curta e de que nós temos que prestar contas a Deus. E hoje ele voltou ao ministério, é pastor presbiteriano no estado de São Paulo, casou-se, constituiu família para a glória de Deus. Mas por que toda a história desse homem sofreu essa grande mancha? Porque ele foi buscar respostas no lugar errado. O último ponto que eu quero trazer para os irmãos, e aqui está a nossa esperança. Verso 23. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Asaf, ele parte para encerrar essa sua experiência, essa sua crise, dizendo: eu não escorreguei, porque Deus teve misericórdia de mim e Ele me segurou com a sua mão direita. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esse exemplo que eu acabei de dar, o fato do pai dele ter adoecido e ele ter que voltar para o Brasil para cuidar do pai, foi Deus com a mão direita tirando ele daquele lugar. Deus, por sua misericórdia, nos sustenta com a sua destra. E mesmo quando a nossa fé vacila, Ele tira você do lugar escorregadio para colocar você no lugar firme. Quando a nossa fé vacila, Deus nos salva de nós mesmos. Porque quando Deus tem um projeto na vida do homem, o inferno não pode prevalecer. A misericórdia de Deus está conosco. Jesus é aquele que nos salva de nós mesmos. Jesus é aquele que está conosco. É aquele que se ocupa de nós nos momentos das nossas maiores crises e nos concede a sua mão. Eu não sei em que momento você está passando na sua vida,
Talvez você esteja em crise. Mas eu quero dizer para você, saiba de uma coisa. Jesus está com a mão estendida para te salvar. Não deixe que sua fé vacile. Não deixe que seus pés escorreguem. Coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. A tempestade vai passar, o vendaval vai passar. E você vai continuar em pé. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ficou andando sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a naufragar. A fé pode vacilar. E ela vai vacilar em alguns momentos. O que não pode acontecer é de a fé acabar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendizemos o teu nome, Senhor, por tua bondade, por tua graça e a glória tão presente. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a andar de fé em fé, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, mesmo quando as dificuldades baterem a nossa porta, mesmo quando o vigor for embora, mesmo quando a pobreza nos alcançar. Que possamos, ó Deus, cantar como o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Trabalhe os nossos corações para os momentos de dificuldade, para entendermos, ó Deus, que as tuas promessas não são apenas para o tempo presente, mas para a eternidade que nos aguarda. Abençoe a tua igreja com a tua graça e presença, Pai. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, seja agora e para sempre. Amém? Sábado que vem nós temos Momento de Casais, 19h30, aqui na nossa igreja, teremos uma palavra sobre finanças.